Vamos falar de eleições municipais que estão se aproximando. Hoje teremos mais uma pesquisa sobre intenções de votos. Aqui nas ruas de São Paulo, a Beatriz Manfredini vai trazer as informações para nós sobre a corrida eleitoral. Bia? Lívia, essa pesquisa que sai hoje à tarde, por volta das 4 horas, Datafolha, é uma pesquisa que será decisiva para que alguns candidatos, principalmente os 3 primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, definam ou não novas estratégias a partir daí. Isso porque ontem saiu uma pesquisa também no meio da tarde, a pesquisa Quest, que a gente vai dar os números já já. E aí o que acontece? As campanhas estão aguardando o Datafolha, que sai hoje, para confirmar tendências e aí decidir ou não novas estratégias. Nessa pesquisa Quest, por exemplo, os 3 primeiros colocados, que são Ricardo Nunes, o candidato à reeleição, atual prefeito pelo MDB, Pablo Marçal, do PRTB, e Guilherme Boulos, do PSOL, eles continuam tecnicamente empatados pela margem de erro. Mas Ricardo Nunes e Pablo Marçal apresentaram crescimento, enquanto Guilherme Boulos apresentou, não só nessa, mas nas últimas pesquisas, tendência de estabilidade ou mesmo de queda. Ele está numericamente mais distante agora dos outros 2 e por isso, então, a pesquisa de hoje, junto com a de ontem, pode ajudar a definir novas estratégias. Já há uma preocupação no entorno da campanha de Guilherme Boulos, com essa mudança, no cenário, um medo dele não conseguir chegar no segundo turno aqui de São Paulo, do pleito de 2024, e por isso a confirmação hoje dessa tendência ou não vai fazer com que ele mude algumas estratégias. Nessa semana uma estratégia já mudou, eles colocaram o presidente Lula, que é apoiador dele, para gravar sozinho para o horário eleitoral de Boulos. A campanha já começou a ser veiculada, inclusive, esperam que isso traga resultados. Já no entorno de Nunes, a leitura é que o crescimento vem muito por conta do horário eleitoral, São 10 minutos no total de horário eleitoral, divididos em 2 blocos, no total 20, e a cada 10 minutos. Nunes tem mais da metade, tem 6 minutos e meio, então eles acreditam que essa quantidade de inserções na TV ajudou no crescimento do atual prefeito, e Pablo Marçal deve continuar investindo nos cortes da internet. Ele não tem tempo de TV, mas ele foi o mais citado na pesquisa estimulada, aquela em que, na pesquisa espontânea, melhor dizendo, aquela em que os nomes dos candidatos não são citados. Por isso a leitura é que os cortes vão indo bem e ele pode continuar nessa estratégia. Vamos falar um pouquinho dos números, então, para a gente entender esses cenários que estão sendo desenhados? A pesquisa Quest, ela foi divulgada ontem, no meio da tarde, está registrada no número, no Tribunal Superior Eleitoral, 09089/2024. Nós temos, então, na pesquisa estimulada, em que os nomes são colocados, os nomes dos candidatos são disponibilizados para os eleitores, em primeiro lugar, na pesquisa de intenção de votos, Ricardo Nunes, do MDB, com 24% das intenções de voto, seguido, colado em Pablo Marçal, do PRTB, com 23% das intenções de voto, e Guilherme Boulos, do PSOL, com 21%. Como a gente comentou, tecnicamente, na margem de erro, os 3 permanecem empatados, A margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Mais importante dizer que Nunes e Marçal tiveram um crescimento, numérico para cima, enquanto Boulos não teve, caiu ali um pontinho para baixo. Depois de Boulos, nós temos também empatados, numericamente, inclusive, José Luiz da Atena, do PSDB, e Tabata Amaral, do PSB, ambos com 8% das intenções de voto, e depois Marina Helena, do Novo, com 2% das intenções de voto. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, aparece também com 1% das intenções de voto, lembrando que ele teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, ainda pode recorrer, mas por enquanto está nessa situação. E os outros candidatos, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular, e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram, estão com 0% das intenções. Os indecisos são 5% e aqueles que disseram que vão votar nulo, em branco, ou que não vão votar, somam 8%. Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini, que nos lembrou no início da entrada ao vivo dela que hoje
tem mais uma pesquisa Datafolha. Vamos ficar de olho e trazer depois as informações para você ao longo da nossa programação, inclusive amanhã, aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, viu, Bia? Bom trabalho para você. 8h22 de São Paulo. Vamos seguir agora para o Rio de Janeiro. Seguindo nessa página de eleições municipais, a mesma Quest divulgou também as intenções de voto nas eleições para a prefeitura lá no Rio. O atual prefeito da capital continua na liderança e o Rodrigo Viga traz todos os detalhes. É isso, Lívia. Muito bom dia para você, para o Rafael, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. À medida que o tempo vai passando, as pesquisas vão brotando, vão emergindo. E o último levantamento da Quest, feito entre os dias 8 e 10 agora do mês de setembro, com 1.140 pessoas de 16 anos ou mais de idade, aponta aí um isolamento na liderança por parte do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, uma consolidação de Alexandre Ramagem, deputado federal do PL, na segunda posição, inclusive um distanciamento do deputado federal para o deputado federal Tarcísio Mota, também parlamentar federal do PSOL. Essa é uma pesquisa da Quest, de número RJ 05862/2024, que foi registrada na Justiça Eleitoral. Então vamos aos números desse último levantamento da Quest, que mostra o isolamento do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e essa consolidação de Ramagem na segunda posição. Na pesquisa, essa espontânea, feita pela Quest, Eduardo Paes aparece com 64% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, com 13%, e Tarcísio Mota, que chegou a estar próximo de Ramagem, cai para 4%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, tem 1%, bem como Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do UP, e Carol Esponza, do Partido Novo. Henrique Simonar, do PCO, não teve nenhuma manifestação de intenção de voto. Brancos e nulos, nessa pesquisa com o cenário estimulado, espontâneo, melhor dizendo, feito pela Quest, nós temos ainda brancos e nulos 8% e não sabem 6%. Agora, no cenário com a votação espontânea, né, com a pesquisa espontânea, a Quest aponta que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aparece na liderança com 34% das intenções de voto. Alexandre Ramagem tem 7%. Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL, 2%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, 0%, bem como Ciro Garcia, Juliette Pantoja, Marcelo Queiroz, e ainda há 52% nesse cenário espontâneo de eleitores, de votantes indecisos, e 4% dizendo que podem votar branco ou anular o voto nas eleições municipais agora de outubro de 2024. Portanto, o cenário, segundo a Quest, é de uma consolidação de Ramagem na segunda posição, já se distanciando do deputado federal do PSOL, Tarcísio Mota, e também uma liderança isolada do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. Minha cara Lívia. Muito obrigada, Rodrigo Viga. Bom trabalho para você, até já. Agora vamos a Brasília para ouvir as análises do Zé Maria Trindade. Zé, Rio de Janeiro. Pela pesquisa estimulada, nos parece um cenário muito consolidado pela distância de Paes em relação à Ramagem, que está na segunda colocação. Quando a gente olha o cenário da pesquisa espontânea, nós temos mais de 50% de eleitores ainda indecisos, o que dá margem para mudanças talvez até significativas. Quero te ouvir sobre isso. E quero te ouvir também sobre esse empate triplo nas pesquisas, nas principais pesquisas eleitorais aqui em São Paulo. O que deve acontecer para haver uma mudança e uma definição um pouco mais clara das eleições aqui na capital paulista até as eleições, se é que isso vai acontecer? Pois é, por aqui já estão começando ali a definir cenários do resultado dessas eleições, como a nova geografia política do país. Político se faz através do voto, né? E a máxima aqui é que se mata um político com a falta de votos, não há outro motivo. E a gente vê claramente a primeira coisa, São Paulo. O debate ficou nacionalizado, não tem como fugir. O ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Lula, e surge aí o Marçal, Pablo Marçal, que me disseram ontem aqui de que não há como fugir. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro está indo para Pablo Marçal, independente
do ex-presidente pedir ou não voto para Ricardo Nunes. Essa é a realidade. Fiquei sabendo também aqui de que empresários em São Paulo, pessoas ligadas exatamente à direita e ao grupo do ex-presidente, já estão apoiando Pablo Marçal. Desde o início eu venho dizendo aqui que a eleição está tão incerta em São Paulo que eu não sei nem mesmo quem é que vai para o segundo turno, para se ter uma ideia, quanto mais quem é que vai ganhar a Prefeitura de São Paulo. O processo está em andamento e traz novidades. Pablo Marçal está sendo replicado em vários municípios do país. Cada município tem lá o seu Pablo Marçal, segundo trazem aqui os deputados que fazem um resumo do país. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes é conhecido, ele é muito conhecido no Rio de Janeiro e só não ganhou o governo na disputa passada exatamente diante de um azarão. Né? Então, é possível, mas é muito difícil tirar esta reeleição de Eduardo Paes. Ele tem a máquina e não tem um adversário forte. E lá é o quintal do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Hamas foi lançado exatamente para medir ali a temperatura da força de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Agora, existem outras disputas interessantes, Lívia, como, por exemplo, a gente pode ver a Prefeitura de Recife. João Campos, que é filho de Eduardo Campos, aquele que morreu num acidente trágico de avião, que era candidato à presidência da República, lidera de uma maneira espantosa, 76%, enquanto o segundo lugar está com 6% empatado, né? É a nova força e o comentário por aqui, dizendo, olha, surge uma grande estrela na política e que pode ter futuro, um voo muito maior exatamente do que a Prefeitura e o governo de Pernambuco. E também Belo Horizonte. O Mauro Tramonte está na frente, ganhando do prefeito, o Fuad Norman, né? E o Bruno Engler, que também está na disputa. O que mostra ali é como vai ficando a geografia política do país. Voto é assim, produz vitoriosos e derrotados também.